Olá, meu nome é Marcos Corrêa, eu sou psicólogo clínico e a memória é um dos fenômenos que eu mais estudo e nesse contexto eu estou aqui hoje com um grupo de alunos da DESC para nós aprendermos um pouco mais sobre memorização, aprendizado e também sobre regulação emocional, como utilizar técnicas para reter mais informações e como usar técnicas também de gestão das emoções para provas, enfim, para eventos onde nós precisamos utilizar a nossa memória e o conhecimento que nós temos. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que sempre que nós formos usar técnicas de memorização para guardar informações, a gente vai usar esses 5 recursos aqui, tá? Sempre. Aqui é a base de tudo. A gente vai ver outras coisas, em todas essas outras coisas, a gente vai voltar para essa base aqui, usar isso aqui para estruturar os conteúdos, certo? Então, por exemplo, eu tenho na minha cabeça uma lista relativamente grande de palestras memorizadas, os tópicos e a sequência, certo? Há um tempo desse atrás, me chamaram, eu fui fazer uma palestra numa empresa e o rapaz que era intermediário me passou o horário errado. Então, ele me passou 1 hora depois. Eu gosto de ser muito pontual, né? A professora viu, ela marcou comigo 3h30, falou que era 3h30, 2h30 eu estava aqui. Eu gosto de chegar sempre 1 hora antes, né? E aí, nesse dia, eu cheguei... Não, era muito perto de casa, eu cheguei meia hora antes. Eu cheguei meia hora antes, só que eu já estava meia hora atrasado. Né? Imagina, ainda ter que montar computador e tal. Eu simplesmente parei, fui lá para frente, comecei a falar, comprimi o conteúdo, mas falei tudo de memória. Eu tinha tudo na cabeça certinho, os tópicos ali, certo? Então, é muito bom quando a gente tem informações na memória. Uma das coisas que a gente vai ver um pouco mais para o final é sobre gestão emocional, né? Como gerir nossas emoções quando eu estou numa prova, por exemplo. Eu não conheço técnica melhor para ficarmos tranquilos numa prova do que saber o conteúdo. Você fazer vários simulados, dominar o assunto e dizer assim, aqui tá fácil para mim, né? E essas técnicas de memorização, elas dão essa segurança para a gente. Porque quando a gente monta estruturas maiores, como a gente vai ver agora para frente, e guarda essas estruturas na cabeça, a gente fica seguro, porque a gente sabe que é como se você tivesse, e hoje em dia, por exemplo, quando eu era criança, né, não existia celular, a gente memorizava número de telefone de tudo quanto era parente nosso. Hoje em dia a gente não sabe nem o nosso mais, né? Se a pessoa pergunta qual é o seu número de telefone, rapaz, não sei não ligo para mim, não faço a mínima ideia de qual é o meu número, né? Então, o celular, o computador, ele prejudica muito a gente nesse sentido, porque a gente anota muita coisa, certo? Alguém aqui já ouviu falar num grupo de pessoas chamado ministrais? Eles são da Idade Média, ministrais, que é de onde vem a palavra menestrel, né? É pouco utilizada aqui no Brasil. Nunca ouviram falar? Os ministrais ou menestréis na Idade Média eram pessoas contratadas pelo rei para ser o informante dele no reino, né? Na época não tinha rede social, não tinha Twitter, não tinha internet. Então, quando o rei queria que uma informação fosse passada para o reino todo, ele falava para essas pessoas e essas pessoas iam de lugar em lugar contando o que o rei falou. A história nos conta que essas pessoas conseguiam memorizar até um discurso de até 50.000 palavras, palavra por palavra, ouvindo uma única vez. Então elas ouviam uma vez um rei falar um discurso de até 50.000 palavras e elas memorizavam tudo. Parece um absurdo, não parece? Eu falei para vocês ali no início que eu treinava muito, né, quando eu dava aula mais regularmente, agora eu uso mais para palestra, mas antigamente eu dava aula regular, e aí eu treinava bastante. E na época que eu treinava, eu conseguia memorizar a sequência, não é a lista, a sequência de 80 palavras em 60 segundos. Ou seja, dava menos de 1 segundo por palavra. Então, uma lista de 80 palavras, eu lia ela em menos de 60 segundos e memorizava a sequência. Se você me perguntasse qual é a 20, qual é a 25, qual é a 12, ou se você me dissesse a palavra X, eu ia dizer o número. Não sei se eu consigo ainda, tem muito tempo que eu não treino isso, mas, sei lá, até 20, 30 palavras eu consigo facilmente memorizar a sequência rápida. Como é que a gente consegue isso? Treinando. Então, vejam, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu perguntei quantos de vocês aqui sabem andar de bicicleta. A maioria diz que sabe, não é? Quando a gente começa a andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta, é fácil? Não. Às vezes você pensa, não, deixa eu ir a pé que é mais tranquilo, né? Dá muito trabalho aprender isso. Então, aprender uma nova habilidade dá trabalho. E esse trabalho de aprender a nova habilidade geralmente desmotiva a gente, porque existe uma curva, né? Dá um trabalho gigantesco no início, depois a curva cai, e aí quando eu adquiro a habilidade, eu uso ela pelo resto da vida, né? Por exemplo, eu aprendi memorização, eu tinha 18 anos, eu acho, 17, 18 anos, e até hoje eu utilizo, né? Eu costumo brincar que é como, sabe o cinto do Batman? Tem várias ferramentazinhas ali, né? Memorização é uma ferramenta
que eu coloquei na minha cabeça quando eu era muito jovem e ela me ajudou em muitas, muitas coisas. Então, é um alerta que eu preciso fazer para vocês. Então, depois de muito tempo, o processo de memorizar fica tão natural que a gente, em muitos casos, não precisa nem usar técnica. Só que, da mesma forma que quando você aprendeu a dirigir, não dava trabalho, não era chatinho, depois que você aprende, você sai no piloto automático, né? Antigamente, você estava aprendendo, o instrutor da autoescola, né? Pisa na embreagem, aí você olha lá para baixo para ver onde é que está a embreagem. Depois você aprende, você entra no carro, pisa na embreagem, passa a marcha, troca a estação do rádio, faz sem nem pensar, né? Se você praticar muito, treinar muito memorização, a sua memória vai atuar nesse nível também. Tem a Olimpíada, né? A Olimpíada Internacional, Latino-Americana e Brasileira de Memorização. E os caras que participam dessas Olimpíadas, eles fazem coisas assim, sobre-humanas mesmo. Eles pegam carta de baralho, por exemplo, né? O pessoal embaralha, e aí eles passam uma vez a sequência do baralho inteiro, entregam o deck e eles têm que falar aquela sequência completa. E eles fazem, e aí assim, a gente tá querendo aprender aqui como é que memoriza, né? No caso deles quem memoriza mais rápido. Então não é memorizar, eles já sabem, isso aí para eles é fichinha, café com leite, né? E é possível. Se eles fazem, qualquer um pode fazer. Que é o que eu falei lá no início. Se você pensa assim, eu não consigo, não consegue mesmo, né? Dizem que é do Henry Ford essa frase, né? Se você acha que pode ou que não pode, nas duas situações você está correto, você está certo. Como é que a gente faz? O nosso cérebro, ele está o tempo todo associando informações, tá? Ele está fazendo associações de informações. Então a gente vai trabalhar muito com associações. Lembram a lista que eu falei ali no início? A lista de palavras? Ela tem um porquê. Por isso que eu falei pato e depois eu falei, não, pato não é a primeira é vela. É porque ela tem um porquê, existe um porquê dela. Aquela é a minha lista pessoal de ganchos mentais para ordens de coisas. Como assim? O que é que eu estou falando? Aquela minha lista é uma lista de 1 a 10. É tanto que você me perguntar qual é a 7ª palavra, é vara de pescar. Qual é a 8ª palavra? É bicicleta. Qual é a 10ª palavra? É bola de boliche. Eu sei a ordem exata daquela lista. Por que eu sei a ordem exata daquela lista? Porque para mim, uma vela parece um 1, não parece? O número 1. 1 não é só um risco, né? E um pato, parece qual número? Um 2, né? Um pato não é um 2? Né? Ó. Tem um patinho aqui, eu desenho 2, aí coloco outro 2 aqui, ó, já desenho o pato. O 3 para mim, ó, eu tenho um coração, mas aqui eu tenho 3, né? E aí a 4ª palavra é um barco, certo? Então essas palavras, elas têm um objetivo. E aí a 5ª palavra, quem lembra qual é? Mão, isso, que é o número 5. Aí a palavra 6, qual é? Meia, né? 6 é meia, né? O 7 é uma vara de pescar, 8 bicicleta, né? 2 pneus, 9 pirulito e 10 bola de boliche, porque tem 10 pinos lá. Então, essa lista, gente, ela tem uma função, que é enumerar coisas, certo? Eu tenho uma lista muito maior, obviamente, estou falando para vocês aqui de 1 a 10, e eu carrego essa lista comigo sempre que eu preciso associar informações numéricas, tá? De que forma? Vamos fazer o seguinte, eu vou propor para vocês um desafio, um pequeno desafio, pode ser? Eu vou falar... Vocês gravaram direitinho essa lista de 10? Posso usar uma lista com 10? Eu vou propor 5, mas 5 é pouco. Eu sei que todo mundo aqui é muito inteligente. Eu vou propor uma lista com 10 itens. Eu vou falar uma palavra e você vai associar essa palavra a uma palavra da outra lista, tá? Então, por exemplo, eu vou facilitar a vida de vocês dando de bandeja a primeira palavra. Então, por exemplo, a primeira palavra é bola. Tá? A primeira palavra é bola. E aí o que é que eu quero que vocês façam? Vocês lembrem que a primeira palavra da outra lista é vela. E aí eu quero que vocês contem uma historinha para vocês que envolva uma vela e uma bola. Então imagina uma vela, por exemplo, fazendo embaixadinha, sei lá, né, brincando, chutando bola para você. Por exemplo, tá simples, né? Tem que dar uma melhoradinha. Então o que é que vocês vão fazer? Ó? Eu vou falar bola e aí vocês pegam a bola e inventam uma história com a vela, certo? E aí eu vou falar uma segunda palavra, porque aí eu quero que vocês percebam como é simples. Você vê alguém memorizando, por exemplo, uma lista de 80 palavras. Gente, como é que a pessoa faz isso? Ela faz só isso. Ela pega 2 itens, conecta um no outro, lembra qual é um e lembra qual é a referência. É isso e acabou. Aí perde a graça, né? Você pensa, caramba, eu estava admirando o professor, agora